Quando é que nós vamos aprender a usar o livre-arbítrio? Sim, o nosso livre-arbítrio. Quando é que nós teremos maior autonomia sobre nossa própria vida? Quando? Eu considero um dos maiores tesouros, se não o maior tesouro da nossa vida é o nosso livre-arbítrio. Mas quando nós podemos afirmar e dizer, eu decidi isto porque eu refleti sobre esse prisma e aquele prisma. Nós estamos, na maioria das vezes, tomando as nossas decisões pelos nossos órgãos dos sentidos. Nós gostamos do cheiro, gostamos do perfume, gostamos do que vemos, que esses olhos veem, gostamos do tato, gostamos do olfato. E é bom lembrar, só lembrar que esses órgãos dos sentidos que nos fazem aprender as coisas nos enganam muito, porque nós somos um ser espiritual. E o nosso livre-arbítrio, embora o nome seja livre, ele está condicionado a diversas variáveis que nós não temos sob nosso controle. Nem sempre temos sob nosso controle aquilo que a gente quer, principalmente as decisões que nós tomamos. Estamos, às vezes, com a emoção modificada, com o humor alterado. Estamos, outras tantas vezes, com a revolta na mente ou com alguma coisa em desconfiança. E estamos, às vezes, com raiva de alguém ou de alguma atitude e batemos de frente e tomamos a decisão. Somos muito pobres nesse aspecto ainda. Não aprendemos ainda a usar o sexto sentido. Não aprendemos ainda a observar todas as consequências que tem mais um pouquinho na frente sobre nossas decisões. Quando eu digo que o livre-arbítrio ele é limitado, é em relação a nossas próprias condições de realizar esse livre-arbítrio. Eu nunca esqueço de um vídeo que me encaminharam um dia desses sobre... o título era o seguinte: a lei da física ela é cruel. Se você vir andando a 80, 100 por hora, se você pisar o pé no freio, o seu corpo vai continuar andando a 80 por hora. E aí tem uma imagem de um caminhão em que em cima do caminhão tem uns tubos de ferro. O homem breca o caminhão, pisa no freio e os tubos vêm e entram pela cabine. Ele usou o livre-arbítrio dele e o freou, mas as variáveis não estavam sob o controle dele. São aquelas variáveis da física, né? Lei da física. Distância vezes velocidade dividida pelo tempo. Então nós tomamos as nossas decisões que nem sempre são as melhores, ou são as corretas, as coerentes. Porque não aprendemos ainda a pensar adequadamente. Não aprendemos ainda a observar com o sexto sentido. Sim, o sexto sentido, nós somos espíritos, nós não somos um corpo. Nós usamos um corpo, usamos esse aparelho aqui, mas não somos esse aparelho. Então nós não conseguimos ver muito a longo prazo. Existem pessoas que não decidem por medo, outros decidem precipitadamente. E outros ficam no meio do caminho, na dúvida. Quando nós aprendemos a pensar, e por isso que o nosso Mestre Jesus disse: ó raça incrédula, até quando estarei convosco? Foi esse o motivo por que ele disse isso. Vós sois deuses. Nós podemos fazer curas igual a Jesus fazia, mas nós não temos a fé, nós não temos a consciência. Como a gente pode, como um ser inconsciente que ainda somos, tomar decisões que requer uma consciência mais ampliada ou mais amplificada? Como? De que maneira? De que forma?
Será que você está estudando suficientemente você mesmo, né? Para poder responder para todas as perguntas que você tem feito a você mesmo, né? Se tiver, parabéns, né? Você está seguindo o caminho correto, o caminho de mais coerência, né? Mas não é muito comum. Nós somos seres emocionais que ainda não aprendemos a educar essas emoções. Ainda não aprendemos a educar esses sentimentos. E aí nós cometemos centenas de desastres. Fazemos que nem o motorista do caminhão. Pisou no freio, os tubos vieram e passaram pela cabine do caminhão, né? Então nós temos que realmente aprender um pouco mais. E olhe quanto esse pouco mais significa, muita coisa. Imagine aqueles que não têm nem noção do que eu estou falando aqui. Aqueles que não têm noção do que seja senso perceptivo, aqueles que não têm ainda noção sobre o que seja a percepção sensorial, né? Imagine alguém que ignora tudo isso. Ignora, sim, porque ainda está numa absoluta ignorância dessas questões tão importantes da vida, né? Então nós precisamos amadurecer. É por isso que eu amo tanto Jesus. Amo, sim, de verdade. Amo, respeito e admiro muito. É por isso que eu busco estudar tanto nos seus livros, nas suas cartilhas, porque é onde nós podemos aprender alguma coisa que nos seja útil de verdade, né? E certamente o seu Evangelho, né? Escrito por João, Mateus e Marcos, né? Tem riquezas profundas que nós precisamos aprender. Não estou aqui falando em religião, não. Até porque eu tenho dito para vocês há algum tempo que Espiritismo para mim não é religião. É uma ciência extremamente complexa e é uma doutrina, é uma forma de viver a vida, é uma filosofia também. É uma questão filosófica que nos ensina a pensar, que amplia a nossa consciência, né? A gente vai cada dia mais tomando consciência de nós mesmos, né? Reflita em tudo isso que eu estou comentando aqui. Se nós temos o livre-arbítrio, por que as coisas não estão bem? Se nós temos o livre-arbítrio, por que nós tomamos tantas decisões desastrosas? Se nós temos o livre-arbítrio, por que nós não tomamos as melhores decisões para a gente? Nós pensamos que tomamos, mas quando vamos medir depois, foi a decisão talvez a pior. Por isso que existem tantos crimes, por isso que existem tantas enfermidades no ser humano, né? Enfermidades de caráter, enfermidades morais, né? Por isso que existem tantos desvios de conduta, né? Por isso que nós pecamos tanto, porque nós não usamos o nosso livre-arbítrio mesmo, porque nós somos muito imediatistas. Por quê? Por quê? Por quê? Tem uma série de porquês. Não faltam manuais para a gente estudar, não é? Não faltam manuais, mas eu ficaria só no Evangelho segundo o Espiritismo. É de todos os livros que foram trabalhados por Allan Kardec, o mais comercializado. Lembrando que Kardec escreveu basicamente 5 livros com a ajuda dos espíritos, né? Mas o Evangelho é o mais de todos eles. Então, estudar o Evangelho, quando a gente faz a sugestão de fazer o Evangelho no lar, estou sugerindo estudar. Tem nada a ver com dogmas, não tem nada a ver com sobrenatural.
é apenas o ato e o fato da necessidade de se introjetar, começar a se perceber. O Evangelho é como se fosse um grande espelho em que você se olha e diz: bom, eu estou, preciso ajeitar o cabelo aqui, preciso ajeitar a sobrancelha ali. É o grande modelo e guia da humanidade, é o Evangelho. Eu digo que o Evangelho é nosso Mestre Jesus em volume. Então comece a refletir um pouco comigo, né? O quanto nós precisamos nessa bendita jornada, enquanto estamos aqui encarnados, porque a encarnação mais importante da sua existência, como espírito que você é esta encarnação, é agora. Não sei quando você está vendo esse vídeo, hoje é dia 15 de dezembro. Hoje é o dia mais importante da sua bendita vida nessa encarnação. Aproveite hoje cada momento que você tenha. Aproveite hoje, que essa é a encarnação mais importante que você tem na sua bendita vida. Eu me despeço deixando um abraço amoroso de muita paz e que o Mestre Jesus esteja aí em sua companhia. Muita paz, muita paz.